Sábado de manhã, 22 de novembro de 2025. Muita gente acordou com uma notícia que, bom, caiu como uma bomba no cenário político. Uma bomba mesmo. Jair Bolsonaro, que já estava em prisão domiciliar, foi levado pela Polícia Federal e a pergunta que todo mundo se fez na hora foi: o que aconteceu? O que mudou? Exatamente, porque ele já estava sob vigilância, né? Com tornozeleira eletrônica. Então não foi algo que surgiu do nada. Foi a consequência de um fato muito específico. Certo. E para entender esse terremoto político, a nossa análise hoje, com base nas reportagens da CNN Brasil, O Tempo, Agência Brasil e várias análises jurídicas, vai mergulhar em 3 pontos cruciais. Vamos lá. Primeiro, qual foi o gatilho, o que de fato levou o ministro a tomar essa decisão agora? Segundo ponto, e esse eu acho fundamental para evitar desinformação. O que essa prisão preventiva realmente significa do ponto de vista legal? Ele já está cumprindo aquela pena de 27 anos. Uma ótima pergunta e a resposta curta é não, mas a gente vai detalhar. E por fim, a questão que vale ouro, né? Quais são os tremores secundários disso na política, principalmente com a eleição de 2026 batendo na porta? Pois é, quem ganha, quem perde e como a direita se reconfigura sem o principal nome dela em jogo. É o mapa completo do evento e de suas consequências. E o ponto de partida, o epicentro de tudo, foi um ato bem concreto. Muito concreto. Ok, vamos direto a esse ponto então. A gente sabe que Bolsonaro estava em prisão domiciliar. E uma condição para isso era o uso da tornozeleira eletrônica. O que aconteceu com o equipamento? Aconteceu algo que, para o judiciário, foi a gota d'água, sabe? A quebra final de confiança. A tornozeleira foi danificada. Danificada como? E aqui, olha, tem um detalhe que o Correio Brasiliense revelou, que é simplesmente inacreditável e muda tudo. O dano não foi acidental. Não? A perícia indicou que foi provocado intencionalmente com um aparelho de solda. Espera aí, um aparelho de solda? Como assim? A gente não está falando de um mau contato, de uma batida na quina da mesa. Não. Estamos falando de uma ferramenta industrial para derreter metal. Exatamente. E essa especificidade elimina qualquer argumento de foi um acidente ou defeito de fabricação. Claro. Um aparelho de solda implica planejamento, intenção. E as consequências, claro, foram imediatas. O equipamento superaqueceu, os circuitos foram danificados de forma irreversível. E a central de monitoramento? Disparou um alerta de violação. E o horário é crucial. À 00:08 de sábado. À meia-noite, ou seja, foi uma ação deliberada, no meio da madrugada, talvez achando que a vigilância seria menor. É o que parece. Isso reforça demais a tese de intencionalidade, não é? Sem dúvida. Para a justiça, a hora e o método transformaram o que poderia ser alegado como descuido em uma prova de planejamento. Entendi. Foi isso que deu ao ministro Alexandre de Moraes a base factual, a materialidade para agir com tanta rapidez e dureza. A Polícia Federal teve que ir lá de madrugada para trocar o aparelho e ali o processo que culminaria na prisão já estava em andamento. Certo. Então, o dano à tornozeleira foi a prova material flagrante. Mas uma decisão dessa magnitude não se baseia só nisso, imagino. Não mesmo. As fontes, como as matérias da Exame e do Repórter Ceará, mostram que Moraes construiu a decisão sobre 4 pilares. Esse foi o primeiro. Qual foi o segundo? O segundo foi o risco concreto de fuga. A decisão do ministro não é ingênua, ela conecta os pontos. Como assim? Ela menciona explicitamente a proximidade da casa de Bolsonaro com diversas embaixadas, um tema que já tinha gerado polêmica, né? Lembro disso. E, mais importante, cita o histórico recente. Aliados próximos, como os deputados Alexandre Ramagem e Carla Zambelli, que deixaram o país enquanto eram investigados. Ou seja, eles viram um padrão. Exato. Para o STF, danificar a tornozeleira não era um fim em si, mas um possível meio para um fim, a fuga. Faz todo sentido. Estavam vendo um padrão de comportamento se repetir. E o terceiro fundamento? O terceiro é onde a política e o direito se cruzam de forma mais tensa. O risco à ordem pública. Certo. E o estopim para essa avaliação foi a convocação feita pelo senador Flávio Bolsonaro para uma vigília de apoiadores em frente à casa do pai no sábado. A famosa vigília de orações, como a defesa classificou. Exato. Para a defesa, um ato religioso de apoio. Para o Supremo, Uma leitura bem diferente. uma leitura de um roteiro já conhecido.
Moraes classificou a convocação como parte do mesmo modus operandi que antecedeu os atos de 8 de janeiro. Ah, entendi. Usar a mobilização popular. Isso, como forma de criar tumulto, contestar a legitimidade de uma ação do Estado e, no limite, tentar impedir a atuação da polícia. A interpretação foi de que se tratava de uma tentativa de criar uma barreira humana. E o 4 ponto é quase um resumo de tudo, né? O descumprimento geral das condições que ele tinha que seguir. Perfeito, é a conclusão lógica. As medidas cautelares mais brandas, como a prisão domiciliar, foram violadas. Então a lei prevê a aplicação da medida mais severa. Exatamente, para garantir que o processo continue sem mais interferências. Ok, então o gatilho foi esse conjunto de fatores. Mas isso gera uma confusão enorme na cabeça de todo mundo. Com certeza. Quando se ouve, Bolsonaro foi preso, a primeira imagem que vem é ele começando a cumprir aquela pena de 27 anos. É isso que está acontecendo? De forma alguma. E essa é a distinção mais importante que a gente precisa fazer. As fontes jurídicas que analisamos, como os artigos da Legária Educacional e a análise do jurista Leno Streck para o jornal O Dia, são muito claras. E o que elas dizem? A prisão preventiva é uma medida cautelar. Não é, de jeito nenhum, o início do cumprimento da pena. Certo. Medida cautelar soa técnico. Na prática, o que isso significa? Significa que é uma ferramenta do processo. Não há punição pelo crime. Uma ferramenta. Isso. O objetivo é garantir que o processo judicial possa acontecer sem interferências. É como se o juiz dissesse: olha, para garantir que este réu não fuja, não destrua provas ou não ameace testemunhas, eu preciso tirá-lo de circulação temporariamente. Ah, entendi. É uma prisão para proteger o processo. Exatamente. Proteger o processo, não punir pelo crime ainda. Então, mesmo que ele seja eventualmente absolvido de todas as acusações do futuro, essa prisão preventiva ainda seria considerada legal? Perfeitamente legal, porque o objetivo dela é o agora, é garantir o andamento do caso. Entendi. O jurista Leno Streck, na análise que eu mencionei, usou uma expressão perfeita. A conversão da domiciliar para a preventiva foi uma decorrência lógica. Uma consequência esperada, então. Sim, ele estava sobre as regras de um jogo mais leve. Quando ele quebrou essas regras de forma tão flagrante, o juiz simplesmente aplicou a regra seguinte, mais dura, que já está prevista no Código de Processo Penal. E qual o status dele agora? Para onde ele foi levado e o que acontece a seguir? Ele está numa cela comum. Não. Ele foi levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Segundo a reportagem de O Tempo, ele ficará detido numa sala de Estado. O que é uma sala de Estado? Não é uma cela comum. É um espaço reservado, por prerrogativa de lei, a ex-presidentes e outras altas autoridades. Tem instalações mais adequadas. E o próximo passo? O próximo passo é uma audiência de custódia, provavelmente por videoconferência. Nela, outro juiz vai avaliar se a prisão foi legal e se ela precisa ser mantida. E é crucial repetir, então, a pena de 27 anos só começa a ser cumprida depois do trânsito em julgado. Exato. Quando não houver mais nenhuma possibilidade de recurso em nenhuma instância. E esse é um caminho que ainda pode ser bem longo. Longuíssimo. Estamos falando de um evento processual agora, não da execução da sentença final. Cenário jurídico mais claro. Agora, um impacto político. Foi um tsunami. Sem dúvida. Como era de se esperar, as reações foram imediatas e totalmente polarizadas. Vamos começar pela defesa. Qual foi a linha de argumentação deles? A defesa, como noticiado pelo repórter Ceará, soltou uma nota falando em profunda perplexidade. A linha principal foi tentar desqualificar os fundamentos da prisão. Como? Eles argumentam que a convocação do Flávio era para uma vigília de orações, um ato religioso, pacífico, protegido pela Constituição. Certo, o argumento do ato religioso. Negaram categoricamente o risco de fuga, dizendo que ele já estava monitorado 24 horas por dia. E, por fim, apelaram para a questão da saúde delicada do ex-presidente. Sugerindo que a detenção seria um risco para ele. Isso. E no Congresso, o roteiro foi o de sempre: guerra de narrativas. Exatamente. A matéria da Agência Brasil fez um bom resumo dessa divisão. Do lado dos aliados, o senador Rogério Marinho, do PL, classificou a prisão como uma aberração. E o ex-vice? Hamilton Mourão, agora senador pelos republicanos, falou em perseguição. Ou seja, a narrativa do mártir político sendo construída em tempo real. E do outro lado? Do outro lado, a celebração. Lindbergh Farias, do PT, disse que a prisão era o único caminho para garantir a ordem pública. E o governo? José Guimarães, líder do governo na Câmara,
Falou em momento histórico e na força das instituições. A polarização do país dentro do plenário, como sempre. Certo, as reações eram previsíveis, mas a grande questão, o xadrez que todo mundo está tentando decifrar agora, é o de 2026. Assim, Com o rei fora do tabuleiro, pelo menos por enquanto, o que acontece com as outras peças? isso cria um vácuo de poder ou fortalece a imagem dele como um mártir? Essa é a pergunta de $1 milhão. Se a gente conectar os pontos das análises, especialmente a da CNN Brasil, a palavra que mais aparece é fragmentação. Fragmentação. É. A antropóloga Isabela Calha explica algo genial. A coalizão de Bolsonaro sempre foi uma aliança frágil. Frágil como? Ela unia dois grandes grupos que não se bicam naturalmente. De um lado, o eleitorado conservador nos costumes, focado na pauta moral e religiosa. Ok. Do outro, o eleitorado liberal na economia, focado no mercado, nos impostos, sabe? E o Bolsonaro era a cola que unia esses dois mundos. Ele era super cola. Com o seu carisma, sua comunicação direta, ele conseguia falar com os dois grupos ao mesmo tempo. E sem ele no palanque? A tendência é que esses grupos procurem seus próprios representantes. O pessoal do mercado pode não se encantar com um discurso puramente religioso. E o eleitorado religioso pode não se mobilizar por um candidato que só fala de planilha de Excel. Exatamente. E aí a gente entra na dança dos nomes, os potenciais sucessores. Vamos falar deles? Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, parece o mais óbvio. Mas ele consegue unir esses dois mundos? Cado, do agro. Mas ele não tem, nem de longe, a mesma conexão visceral que Bolsonaro construiu com o eleitorado evangélico, por exemplo. Falta essa linguagem para ele. Falta. E a Michelle Bolsonaro? Ela seria o oposto, certo? Teria o voto religioso na mão, mas e o resto do eleitorado de direita? Precisamente. Ela é vista como a herdeira natural desse voto moral. Mas as fontes apontam vários obstáculos. Nunca disputou uma eleição, tem dificuldades na articulação política mais ampla. E a própria família. E, segundo analistas, enfrenta uma enorme resistência dentro do próprio clã Bolsonaro, especialmente dos filhos. E além deles, governadores como Caiado, Zema, Ratinho Júnior. São vistos como nomes com muita força regional, mas com enorme dificuldade de se tornarem figuras nacionais, de construir uma narrativa que encante o Brasil inteiro. E os filhos como o Eduardo Bolsonaro. Eles são percebidos pelos analistas citados nas fontes como restritos demais ao nicho mais radical. A análise de Carlos Pereira, da FGV, é dura. O que ele diz? Ele diz que eles carregam delírios autoritários que impedem qualquer diálogo com setores mais ao centro, o que é indispensável para ganhar uma eleição presidencial. Sabe, enquanto você descreve essa dificuldade toda em encontrar um sucessor, essa dinâmica de um líder que, mesmo preso, continua sendo o centro de gravidade do seu campo político, impedindo que outros cresçam. Soa familiar. Isso me soa muito, muito familiar. A gente já não viu esse filme antes no Brasil? Com certeza, é impossível não traçar o paralelo com o Lula em 2018, e a análise desse mesmo cientista político, Carlos Pereira, vai direto nesse ponto. E o que ele argumenta? Ele argumenta que a centro-direita corre um risco gigantesco de cometer exatamente o mesmo erro que a centro-esquerda cometeu em 2018. Que foi ficar refém do líder preso, apostando todas as fichas numa transferência de votos que não se concretizou como esperado. Exatamente. E no fim, sem um plano B viável, acabar perdendo a eleição. Perfeito. A análise de Pereira sugere que o líder, mesmo inelegível e preso, pode preferir manter o controle absoluto sobre seu campo político a ungir um sucessor que possa ganhar autonomia. Criar voo próprio. Isso. A tese é brutal. Para o líder, é melhor perder a eleição para o adversário, mas continuar sendo o dono do seu campo, do que ganhar com um sucessor que possa se tornar maior que ele. Uma lógica de poder que sacrifica o projeto em nome do controle pessoal. A grande questão que fica no ar, então, é se a direita brasileira vai conseguir se desvencilhar dessa armadilha. Ou se vai ficar presa a estratégia de Bolsonaro, mesmo com ele fora do jogo. É o dilema que vai definir os próximos 2 anos. Então, vamos amarrar os pontos principais. A prisão preventiva de Jair Bolsonaro não é o começo do cumprimento de sua pena. De jeito nenhum. Foi uma medida cautelar, uma consequência direta e legal de uma violação concreta das regras de sua prisão domiciliar, simbolizada pelo dano intencional à tornozeleira. Um ato que provocou um terremoto político. Cujas réplicas, como acabamos de ver, reorganizam todo o tabuleiro para 2026.
Perfeito. E no fim, essa história toda nos deixa com uma reflexão, quase uma ironia, sabe? Qual? As fontes mostram que todo o capital político de Bolsonaro foi construído sobre uma imagem de desafio às instituições, de ser um outsider que não joga segundo as regras do sistema. Certo, essa sempre foi a marca dele. Agora, ele é neutralizado politicamente por ter desafiado, da forma mais literal e concreta possível, as regras que foram impostas a ele por esse mesmo sistema. É uma ironia mesmo. Então, a grande questão que fica para quem nos ouve pensar é: um movimento político que nasceu e cresceu com a ideologia de quebrar as regras pode sobreviver, se organizar e encontrar uma nova liderança quando seu fundador é retirado do jogo justamente por levar essa mesma lógica até as últimas consequências?